Como é estudar em território francês? Hoje trarei uma convidada especial para relatar um pouquinho da vivência dela aqui em território francês no período Le Collège, que seria aí o ensino fundamental 2 em território brasileiro, do 6º ao 9º ano mais ou menos. Então a minha filha mais velha está cursando aí o último ano do Le Collège, o 3ème, e eu pedi para ela relatar um pouquinho da experiência dela para vocês, depois da vinheta. Meus amis, ça va? Eu me chamo Miriam Gauch-Lester. Gabriele. Minha filha primogênita. Convidei ela então para relatar um pouquinho da vivência dela aqui na escola em território francês, porque muitos me perguntam, né, como é a adaptação dos meus filhos em território francês. Então ninguém melhor do que eles para relatar tudo isso. Então nesse vídeo farei com a minha filha primogênita e terá um vídeo futuro com o meu caçula. Então eu montei em estilo entrevista, tem 16 perguntas para a Gabriele. Vamos lá. Primeira pergunta. Quando seus pais falaram que iríamos morar na França, o que você pensou? Eu fiquei triste por deixar os meus amigos, porque na época eu tinha bastante amigos em Itajaí. Mas depois eu fiquei feliz por ir conhecer um novo país. Aí quando eu cheguei no aeroporto já francês, aí a ficha caiu, eu fiquei triste, né? Falei, o que eu fiz na minha vida? Segunda pergunta, você falava francês antes de chegar aqui na França? Não, eu só fiz Duolingo, assisti alguns vídeos, mas não era o suficiente para eu conseguir conversar com as pessoas. Por isso eu dependia um pouco do tradutor na escola e de inglês também. Sabia um pouco de inglês? Sim. E o que tu sabia exatamente de francês, tu lembra? Eu sabia dizer no máximo bonjour. Do máximo. Bonjour, salut. Não faça igual eu. Não sou um bom exemplo. Terceira pergunta. Qual foi a sensação de chegar numa escola nova, sem conhecer ninguém e sem falar o idioma que é o francês, né? Como foram os primeiros dias, assim, ao chegar e ver aquela turma ali repleta de adolescente e você sem saber se comunicar direito? Como foi isso? Então, no começo até que foi bom, porque as pessoas me procuravam, elas queriam saber sobre mim, porque eu era estrangeira, era aluna nova, então ganhava bastante atenção mesmo da escola inteira, todo mundo queria saber de mim, os professores e tudo mais. Mas depois, como os grupos já eram formados, cada um foi pro seu canto, então eu não ganhava mais tanta atenção, eu fiquei mais sozinha mesmo. Então... Tu usava o tradutor, né? Eu usava o tradutor, então isso dificultava bastante o processo. Por isso que eu indico sempre vir sabendo falar um pouco de francês, né? O tradutor, então, complicava um pouco também esse processo de conversar com as pessoas. Depois, no decorrer do ano, eu consegui um grupo de amigos, no máximo de 3 pessoas que falavam comigo, mas também era difícil, não era algo muito profundo, por essa dificuldade, assim, da língua mesmo. E essa turma já estava em andamento, né? A Gabriele começou a frequentar as aulas ali no final de janeiro e o ano letivo começa aqui em setembro, gente. Então ela pegou a turma assim já em andamento, né? Já tava as panelinhas formadas, o que não facilitou muito o processo também. Quarta pergunta. Como eram as atividades, já que você não sabia francês? Eram as mesmas que o restante da classe? Era diferente? Era traduzido? Como é que foram as primeiras atividades? Eram as mesmas atividades, só que eu tinha direito ao celular, então podia tirar foto, traduzir. Eu tinha direito a sentar alguém do meu lado para a pessoa tentar me explicar, por mais que não funcionasse tanto, mas a gente não entra nesses detalhes. Enfim, eram as mesmas atividades. Essas pessoas que sentavam contigo era colega da sala? Quem eram essas pessoas? Era uma amiga que eu tinha no começo, depois, como eu disse, foram para as panelinhas. Da mesma sala que você ou não? Exato. Ok. Quinta pergunta. Como foi a adaptação escolar em relação ao horário? Porque no Brasil algumas escolas têm aí o período integral, mas normalmente são escolas particulares. E aqui na França, de forma geral, todo mundo estuda o dia inteiro. Como é que foi pra você essa diferença assim, de horário? Ruim. Por que? Foi péssimo. Por que foi tão péssimo? Porque eu estudava no máximo 4 horas no Brasil. Ou estudava de manhã ou de tarde, mas não era difícil pra mim. Então não era algo que me incomodava. Já aqui são tipo 9 horas por dia. Então você acorda cedo, você vai pra lá cedo e você sai tarde, tipo 17h30. Foi bastante complicado pra mim, não gostava, chegava muito cansada.
e acordava com muita preguiça. Aqui no inverno, às 17 horas e 30 é escuro, literalmente escuro, né? Então tu sai no escuro, porque sai que hora? 6h30, mais ou menos, 7 horas? Agora eu tô saindo 5 horas, mas eu não lembro quanto que eu... Não, 5 horas não. Eu tô saindo às 6 horas por aí. 6 horas mais ou menos, no inverno já é escuro ainda, e 17h30 já tá escuro. Então literalmente só dorme, come e estuda. Sexta pergunta. Foi fácil fazer amizades no começo? Meio que respondeu, né? Mas restou alguma amizade daquele período lá de quando tu chegou aqui na França? Aquele grupinho que eu falei de 3 pessoas, de vez em quando eu encontro com uma menina, porque agora ela mudou de escola também, ela foi para um outro internato, uma escola religiosa, então eu não vejo tanto ela assim, só no final de semana ou na quarta-feira de vez em quando, eu encontro ela no caminho para a escola, mas a gente não conversa. É só oi, deu? É só isso. 7. Você sofreu bullying, seja físico ou psicológico mesmo? Acho que todo mundo quer saber ali do outro lado, né? Será que eu vou sofrer bullying ao chegar lá? Então, desculpa quebrar sua expectativa, né? Mas os franceses não são tão gentis quando parecem, principalmente os adolescentes, né? Assim como em qualquer outro lugar, vai ter pessoas desse tipo. Eles veem o brasileiro como um estereotipo, eles veem você como samba, usuário de... vão ver você como coisas erradas, então esse é complicado. Então pode ser que você sofra algum tipo de bullying mental. Por não falar francês, as pessoas podem dar gargalhadinha de você, podem fazer piadinha sem graça. Na Aconteceu sala... contigo? Sim. Eu cheguei aqui e falaram bastante isso, perguntaram se eu já usei, perguntaram se eu sabia sambar, coisa tipo bem de estereotipo mesmo. Dentro da sala, pode ser que você sofra algum tipo de agressão física, porque as pessoas não vão gostar tanto assim. Você é estrangeiro, você não é parte deles, você não é francês, entendeu? Você não é digno. E tu chegou a sofrer alguma agressão física? Alguém te empurrar, alguma coisinha desse tipo assim ou não? Então, isso vai ser meio complicado de responder, porque foi difícil de acreditar, né? Eu não sabia o que estava acontecendo ali, não entendi. Eles tacavam coisas em mim durante a sala, durante a aula, no caso, né? Mas depois eles falavam pra professora, não, a gente não tava mirando nela, tava todo mundo jogando um no outro, sendo que nenhuma outra sala fazia isso, era só eu que tava ali, entendeu? E aquilo ali acontecia. Faziam brincadeirinhas que eu não sabia o significado, sem graça pra mim. E depois que eles explicavam, depois de eu passar vergonha na frente da sala toda, então sim. E tu via que ele jogava literalmente na tua direção ou ele jogava assim na sala toda mesmo? Tentavam mirar em mim, né? Depois que eu parava pra pedir, mesmo assim continuava. Pois bem. 8ª pergunta. Você teve ajuda de algum professor, suporte, enfim, já que tu fez as atividades com o tradutor, né? Mas uma hora precisava aprender o francês. Você teve algum tipo de ajuda do professor, suporte, curso, coisa do tipo? Então, eu tinha uma aula na sexta-feira com um professor, eu acho que era de ciências, dos anos finais, do lycée. E ele dava umas aulas mais básicas, assim, mas não ajudou muito não, eu acho. Era algo meio, tipo, ensinar a dizer bonjour, salut, ça va, as coisas do tipo, algo bem básico mesmo, não aprofundou muito. Então, uma vez por semana. Tu lembra quanto tempo isso aconteceu? Todo aquele restante de ano, do primeiro ano que tu estava aqui ou não? O ano todo. Então, até terminar aquele ano letivo, tu teve essa aula de reforço, uma vez por semana? Sim. 9ª pergunta. Qual é a matéria que você achou mais difícil ter que estudar em francês? A mesma de sempre, né, gente? Ninguém gosta... Desculpem. Matemática. Quem gosta disso? Ai, matemática. Se você gosta, me desculpa mesmo, mas tipo assim, não suporto. Matemática é ruim, então, em francês? É o ó. Exato. Explicação mesmo, então, meu Deus, não entendia nem português, imagina em francês. Pois bem. 10ª. Qual é a matéria mais fácil? Relativo demais isso, né? Tem várias? Sim. Eu vou dizer a que eu gosto, porque daí eu faço um esforço a mais também pra entender. Artes e ciências, eu acho. Amo ciências de paixão. Então tá. 11ª. Quais são as matérias que você não tinha no Brasil e tem aqui nas escolas francesas? Vamos começar por educação física. A gente no Brasil, a gente não ganha uma aula muito Tem forte. a aula de educação física, né? Só muda a prática, né? Exato.
Eu não sei se nas aulas particulares são diferentes, porque eu nunca fui para uma escola particular, mas na escola pública eles davam uma bola, você fazia o exercício que você queria. De vez em quando tinha uma aula programada, mas não era sempre. Mas também não era obrigatório fazer a aula de educação física. Se você quisesse, você podia ficar sentado ali só assistindo mesmo. E aqui? Daí, aqui, eles te obrigam mesmo. Ou você faz ou você ganha bilhete. E tu vê assim que tem atividades diferentes em educação física? Como é que é o ritmo de aula de educação física? O que vocês fazem em educação física? Fazemos muita coisa diferente, não tem como explicar assim. A gente separa, eles separam por um tipo de período. Tipo, naquele período ali de 3 semanas a gente vai fazer badminton, no outro a gente vai fazer natação. Natação agora foi meio que cancelada na escola, mas eles pretendem voltar a fazer. Então tá, cada ciclo de 3 semanas uma atividade diferente. Eu disse música? Não. Música também. Não tinha no Brasil, aqui tem. A gente mexe com instrumentos e tal. A gente até músicas antigas. nas escolas brasileiras tem a fanfarra, né? Mas não é todos que participam. Então, a fanfarra é um tipo de clube que tem aqui também. A gente tem clube de esportes aqui, é mais presente durante a vida escolar dos alunos. Mas... Então, música e educação... Então, educação, atividades físicas e música, né? Que não tinha. Sim. Tem mais alguma que tu lembra, assim, que não tinha no Brasil e tu tem aqui? Eu não sei dizer porque no Brasil eu tava no 8º ano, né? Que eu tô no 9º, então eu não sei. Mas aqui eu tô tendo física, não sei se no Brasil era pra ter. Física tem, mas acho que, se não me engano, no ensino médio só. E a gente também mexe com aquele tipo de coisa de laboratório, bastante... Química. É, sim. Eu não sei como é que fala aquele bagulhinho pra ver, assim, as bactérias e tal. Esqueci estetoscópio, não. Eu ia falar telescópio. Acho que é. Não é telescópio pra ver as estrelas, mãe. Esqueci. Mas enfim, deu pra entender. No Brasil tem química, mas não é prático. É teoria. É só teoria. Então não tem laboratório, essas coisas. Até onde eu sei, né? Enfim, eu fui professora também da rede municipal. Não tenho conhecimento que tenha laboratório para os alunos. Algo importante. Aqui todas as matérias a gente tem na teoria e na prática. Até música. A gente aprende, a gente estuda, a gente vê as partituras e depois a gente vai tocar o instrumento ou cantar. É obrigatório, faz parte da aula. Ó, show. Isso não tem no Brasil. 12ª pergunta. Olhando para trás e comparando o ano escolar anterior e esse que você está terminando, o que mudou? Idioma, amizade? Lembrando que são turmas diferentes. Então, mudou tudo, né? Literalmente. As minhas notas aumentaram por causa do francês, agora eu consigo entender, eu consigo estudar. Inclusive, no Brasil, ali seguindo a lógica, né? Eu tava no 8º ano. Eu vim pra cá, eu fiz uma prova pra ver se eu tava à altura. Eu consegui ir pro troisième, não sei falar. Troisième. É isso aí. Que é o 9º ano, consegui passar pro 9º ano. Só que eu tive que ficar no 9º ano de novo, não pelas notas, mas sim porque eu não conseguia falar francês. O diretor me chamou pra conversar, na verdade, me chamou pra uma reunião e me perguntou o que eu achava, né? Mas daí eles colocaram ela na turma do 9º ano, que seria troisième, ano passado também. E quando chegou ali no final do ano, teriam uma prova, a gente vai falar dessa prova ainda, e o diretor falou, olha, eu acho que ela não vai conseguir passar nessa prova final porque ela não tem conhecimento do francês. Mas se você, como mãe, né, como os pais, acharem que ela pode prestar a prova, a gente pode matriculá-la na prova e se ela for, né, sair bem, se for bem na prova, ela pode passar ali para o lycée. Então ficou meio que na nossa responsabilidade, né, de decidir se ela repetiria o ano letivo ou não. Então conversei com meu marido e a gente chegou num consenso juntos que seria melhor porque ela teria mais um ano letivo para evoluir no francês e assim prestar essa prova com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Então foi isso que aconteceu. Então esse ano tá indo tudo bem, as notas estão melhores, as amizades. Tem amigos agora? Não tem mais ninguém jogando papelzinho? Sim, tá bem melhor, tem bastante amigos, porque não tem panelinha formada, então a gente chega ali conversando, todo mundo novo e tal. Fiz mais de 10 amigos, muito bom, né, pra quem não tava comigo antes. Tipo, uma relação totalmente diferente do ano passado, não tem nem como comparar, assim, a gente sai junto, faz tudo junto. Então já fizeram festinha, vão acampar agora? Sim. Tá virando. O verão tá chegando, né, gente? 13ª pergunta. Aqui é um assunto um pouquinho diferente, mas
Para vocês saberem, adolescentes a partir de 15 anos aqui já pode pilotar moto, uma ACC na verdade, né, uma motinha aí de 50 cilindradas, e a Gabi prestou essa prova, então eu separei essa pergunta. 13ª, como foi a prova de trânsito para conseguir o certificado para conduzir moto? Então a parte teórica é feita dentro da escola, como é que é isso? Então, a gente entra numa sala que tem computadores e a gente faz uma prova sobre o trânsito mesmo. Eles fazem várias perguntas para ver se você sabe o que tem que fazer em cada situação. Por exemplo, aqui tem um tipo de carro diferente para quem sofreu algum tipo de acidente ou para alguém fez algo que não podia fazer durante o trânsito. Tem um carro menor, então a gente tem que saber quanto que eles têm que andar, motos também, carro. Todas as regras de trânsito. Legislação de trânsito. Mas teve aulas antes de prestar essa prova ou não? Ah, tal dia é a prova e tu tem que saber. Ou teve aulas antes? Tem que saber. É algo básico, assim, é que eles têm que saber, porque é como se fosse no Brasil. Eles não ensinam, mas é algo básico. Tipo, pra que serve o vermelho do semáforo? É algo básico, que você sabe. Eu não sabia tanto, porque eu não morava aqui. Então, eu fiz a prova, não teve uma nota tão boa. Eu acho que foi tipo assim, vamos supor, de 100... eu tirei 50. Eu fiz de novo, então, com ajuda, pra ele traduzir um pouquinho, explicar o que era, eu tirei 100 de 100. Bom, então o assunto em si não é difícil, o problema era o idioma, no caso. Sim, e também porque tinha uns veículos diferentes que eu não sabia como funcionava. Que não existe no Brasil, né? Exato. E tu sabe me dizer que com esse certificado, que tu ganhou um certificado, com esse certificado poderia ir pra autoescola fazer as aulas práticas ou ainda tem mais uma prova? Eles explicaram isso? Então, eu não sei muito bem como funciona, não me falaram, porque né, eu não estava à altura para poder fazer isso. Mas eu acho que você faz a prova, você tem uma aula especial para alunos menores, teórica, para usar a moto mesmo. E depois você pode sair por aí. Só não pode sair da cidade, pelo que eu entendi, você pode usar só aqui mesmo. Não pode pegar autoestrada, rodovias, né? Para dentro da cidade. São as motinhos aí que os adolescentes usam muitas vezes para ir pra escola, tem bastante, né? Todos os meus amigos, assim, eu acho que eles têm uma motinha, eles passam de vez em quando ali. A Gabi queria uma motinho, pergunta se eu vou dar a motinho pra ela. Não, sem condições. Petição, gente, 100 likes ela dá. Não, é muito perigoso, minha gente. Não, nada disso. 14ª, como foi a prova final do No Colégio? Que é o brevet, você sabe? Do ano passado eu não fiz, né? Não, esse ano. Ah, esse ano. Então, gente, eu tava muito nervosa, nada demais. Eu juro pra vocês. Pra quem já tá na França e é adolescente, eu juro pra você, não fica nervoso. Porque eu fiquei dias estudando, assim, de tarde à noite, horas sentada estudando. Cheguei lá, era algo bem fácil de gramática, por exemplo, o gato entra na casa ou a casa entra no gato? Nossa. Algo super simples. Matemática, eu sou péssima em matemática, tava fácil demais. Era a geometria básica do básico. Divisão, conta de mais ou menos ali, por exemplo, é algo muito fácil. Ciências, eu sou boa em ciências, então não tem como eu dizer, né? Desculpa, eu sou muito boa em ciências. Mas era algo fácil, tipo, essas matérias mais difíceis, que é algo que você não tem como saber tanto assim, por exemplo, física, ciências, biologia, esse tipo de coisa, vai ter um texto que você precisa interpretar para dar essa resposta. Então vai estar tudo ali, é só você saber ler. Então aqui para terminar o No Colégio tem tipo um vestibular, né? Seria um tipo nível prova Brasil, não? Provinha Brasil? Ou mais difícil, mais fácil? A provinha Brasil que eu fazia no final do ano era o BMAP. Eu acho que o Bravet, ele não é tão mais difícil assim. Ele é um pouquinho mais difícil, obviamente, né? Porque a escola francesa é algo difícil, gente, não é algo muito fácil. Mas em nível de pressão psicológica é bem mais difícil, porque os professores ficam um ano inteiro. Desde o teu 5M ali, eles ficam te enchendo o saco disso. Eles vão falar o tempo inteiro, você tem que estudar, vai ser Bravet. Você estuda desde sempre aquela prova. Você não quer nada demais. Aquele ali foi o Bravet Blanc. É uma prova pro treinamento do Bravet. E o Bravet é um treinamento para as provas finais do lycée. Pra você ver o rolo, né? São 3 provas. Então tá, faz parte aí, né, de uma continuidade, de um processo educacional. Pois bem. São mais de 16 perguntas, vamos lá. 15ª agora. Se alguém te perguntasse se vale a pena vir para a França para fazer um intercâmbio de francês de 6 meses para aprender o idioma, o que você diria? 6 meses? É. Pra aprender o idioma? É. Lamento. Gente, é impossível aprender em 6 meses um idioma.
Vamos supor uma criança pequena, você acha que ela vai aprender a falar em 6 meses? Nunca. É a mesma coisa aqui, entendeu? Você é como se fosse um bebê chegando aqui e aprendendo a falar. É impossível você aprender em 6 meses. Se é fácil pra você, ótimo, você tem facilidade com línguas. Mas para a maioria das pessoas vai mais de um ano. Eu tô aqui há um ano e eu não sei falar 100%. Eu consigo me comunicar com naturalidade, como eu tô falando aqui com vocês, mas de vez em quando tem uma palavra que eu não conheço. Então falta vocabulário às vezes, uma conjugação verbal, né? E tudo Conjugação eu sou péssima, né? Eu preciso de ajuda pra escrever de vez em quando no caderno. Então é legal fazer um intercâmbio de 6 meses, né, para praticar o francês. Se você já tem uma boa noção, aí vir para cá, vivenciar assim a França, acho que é bacana. Mas vir assim zerado, aí eu vou lá para começar a estudar. Não faça isso. Você pode até vir assim pra conhecer a cultura, se você sabe um pouquinho, ver se você consegue praticar, se você consegue escutar as pessoas, entender. Mas não venha zerado, gente. É uma péssima escolha, desculpe. E assim, gente, eu não influenciei nenhuma resposta dela, né, Gabi? Não. Eu não sabia nem as perguntas, não sabia nada. Então, só pra dizer, a mãe me mandou falar isso. Não, é a vivência que ela teve na escola mesmo, com base nisso, ela tá gerando as respostas aí pra vocês. Então, eu penso da mesma forma, mas enfim, cada cabeça é uma sentença, né? O que mais gosta na escola francesa? O que você mais gosta, assim? Tipo, se eu fosse embora, eu sentiria falta disso. Ser sincera? Nossa! Nada? Sentir saudade dos meus amigos, de ver eles ali todo dia, o tempo inteiro, porque a gente passa o dia juntos, literalmente, a gente faz tudo junto, a gente faz o esporte, a gente come juntos, agora que eu vou almoçar na escola, né? Tem gente que vai pro internato, então eles dormem junto, passam a semana inteira. É isso que a gente sentiria saudade, os amigos, não a escola. Aqui, complementando, o internato é muito comum, gente, as crianças dormirem na escola. Então, ali, a partir do colégio, já tem escola que tem internato e os pais deixam os filhos lá a semana inteira. Às vezes, eles vão às quarta-feiras para casa, né? Às vezes, né? Sim, eu tenho que assinar um bilhete, né, pra ir pra casa, senão você não vai. Não é todos que vão, a maioria ficam na escola mesmo. Mas tem alguns que saem pra quarta-feira e depois tem que voltar pra quinta-feira. Daí, final de semana, sexta-feira, eles vão pra casa. Sim, e deixa as coisas lá, não pode tirar. Quarta-feira é só pra dar uma saidinha e depois voltar. A sexta-feira que a gente vê mais muvuca, assim, de adolescentes com mala, mochila, certo? Vai trocar a roupa da semana, alguma coisa desse tipo. Sexta-feira você sai com a tua mala pra levar pra casa e depois, segunda-feira, você volta de novo, de manhã cedo. Então é uma vida, gente. A partir de aí, vou arriscar aí uns 12 anos, 12, 13 anos, a criança já praticamente vive literalmente na escola. É muito tempo mesmo, é uma vida dentro da escola. Próxima pergunta, o que você não gosta na escola francesa? Talvez de vez em quando a comida deles aqui não é tão boa, a comida brasileira é bem melhor. Até na escola pública assim, nossa senhora, eu passava voando na fila pra pegar o prato mais rápido possível. Aqui não. A merenda da escola brasileira é melhor. Manchete! A merenda da escola pública é melhor do que um país gastronômico. É bem melhor. Aqui é tipo assim, de vez em quando eles dão uma dentro. Eles botam uma pizza daí, um arrozinho com estrogonofe, mas de vez em quando tem só, tipo, vagem. Feijão verde, algumas regiões do Brasil a gente chama. Então é feijão verde com batata, água. É sempre água, não tem nenhuma outra bebida. Os professores têm café, mas enfim. Sobremesa, alguma coisa? Não. Um iogurte natural ali, sem gosto. E pra acompanhamento mais salada, se não bastasse já o feijão verde ali, né? Tem salada. E a comida vegetariana, tem? Porque eles falaram que tinha uma opção de cardápio vegetariano pra quem não come carne. Eu vou explicar como funciona o refeitório. Desculpe pegar mais tempo, mas enfim, eu quero explicar. Você tem uma cartazinha, você passa ali na catraca e vai ter ali um corredor cheio de comida pra você escolher. Você pega os seus talheres, pega o salzinho, pega a pimenta. Ali vai ter algumas opções pra você escolher. Então vai ter sobremesa com carne, sobremesa sem carne, que normalmente são os iogurtes. E normalmente tinha salada ali também, mas eles trocaram. Então agora fica um corredor ali pra lá com saladas, só com saladas, acompanhamentos, entradas no caso, né, que eles chamam. Pra comida principal, tem vários assim, não sei como chama, tamborzinhos assim, cavidades em que eles colocam uma comida. Tem com carne, tem sem carne, tem arroz e você mostra como você quer seu prato. Você monta o seu prato, você fala, eu quero arroz com carne. Ou se você for vegetariano, eu quero essa carne vegetariana com arroz.
Tem hambúrguer vegetariano de vez em quando também, que é feito com uma bolinha verde, eu esqueci o nome, mas é carne vegetariana de vez em quando. É raro, mas tem. E como é que é esse começo que tu falou ali, sobremesa com carne? É o tipo do cardápio do dia? O que é sobremesa com carne que tu falou ali no começo? Sobremesa com carne, vamos supor, um pastelzinho ali, algo do tipo. Tá. Alguma coisa salgada pra comer? Algo salgadinho. Entendi. Assim, pra comer no final. O refeitório, gente, da escola é bem estilo aqui, que a gente vê nos filmes, assim, americanos, né? Sim. É igualzinho. Então ele vai passando ali, né, com a bandeja dele e vai escolhendo o que a pessoa quer. Então eu pago em torno de 50 euros por mês para eles almoçarem na cantina. Mas isso é com base na renda familiar, gente. Então tem a opção aí de você fazer um cadastro junto ao CAF. Eu vou explicar aí em vídeos futuros, para você pagar um pouquinho menos, dependendo da renda da família. E tem família que paga mais do que isso, mas fica em torno aí de 50 euros mensais para almoçar segunda, terça, quinta e sexta na escola, né? Sim. Quarta-feira eles almoçam em casa. Sim, porque quarta-feira, gente, não sei se a gente já falou, o dia inteiro, todas as semanas, a gente vai até 17, tem dias que acaba mais cedo, depende do seu calendário escolar. Mas a quarta-feira sempre vai acabar meio-dia, então você sai dali. Por isso que alguns do internato podem sair quarta-feira, acaba mais cedo. Não tínhamos falado, verdade. Última pergunta. Quais são as suas expectativas para o futuro? Então, eu ainda estou tentando decidir, né, como eu sou um pouco nova para isso, mas eu vou terminar a minha escola agora, no nono ano, inclusive, já tá terminando, gente. Agora no liceu tem 3 anos que você pode escolher uma formação, então eu tô tentando escolher uma formação que seja perto da área da moda, porque é uma área que eu queria seguir. Depois da escola, então, depois de fazer essa formação, eu tô pensando em fazer au pair pra Itália, porque meu sonho é conhecer a Itália, meu sonho é fazer au pair. E durante o au pair, você meio que ganha dinheiro para você estudar. Então lá, como eu já teria terminado a minha escola, eu pretendo fazer algum curso de moda também, ou alguma faculdade de moda. Aí depois, eu não sei, gente, eu tô pensando ainda. Tô fazendo planos. Já meus pais estão falando de medicina, meu pai. Então, o pai está incentivando bastante fazer medicina aqui na França, porque em território francês, além de você não pagar pelo curso de medicina, você recebe para estudar. Eu acho que eu já comentei isso aqui em outros vídeos, que a França, gente, é um país assim, se você quer estudar, é aqui. Comentou na live também. Tem muita, lá nas redes sociais. Porque é um país que incentiva muito o estudo, e quando eu falo incentivar é financeiramente também. Então tem muito curso que você recebe para estudar, e medicina é um deles. Então medicina aí você no 3º semestre, se eu não me engano, você já começa a fazer plantões no hospital, e dá para ganhar assim um bom dinheiro como estudante, gente. Você não tem gasto praticamente, né? Você vai ser bancado praticamente pelo governo e ainda recebe um salário. Então é por isso que, né, eu troquei uma ideia com meu marido, e meu marido gostou bastante da ideia, mais do que a Gabi, e está incentivando para que ela faça medicina e depois escolha uma área dentro da medicina, porque é muito amplo, né? Você pode estar escolhendo uma área aí para se especializar, mas enfim, ela tem um sonho aí da área da moda. E enfim, a gente vai respeitar se ela conseguir se destacar, não vejo por que não, né? Mas eu já falei pra ela vai ter que correr atrás, né? Independente de que área for, eu acho que é uma coisa que ela tem que batalhar, eu acho que é uma coisa natural da vida. Então é isso. Foi difícil, Gabi? Um pouquinho. E se por acaso eu não fiz a pergunta que você gostaria de saber, deixa aqui nos comentários que eu vou passar pra ela e ela vai me ajudar a responder isso, pra não sobrar nenhuma dúvida aí quanto a essa adaptação. Se quiserem eu volto, gente. Ou a gente faz um vídeo 2. Então é isso. Merci pela presença e a dimanche. Gabriele, tem alguma pergunta que eu não fiz durante o vídeo que tu acha relevante compartilhar? Sobre as atividades extracurriculares, tem a opção de fazer línguas, né? Então tem Occitano, que é a língua regional de Aveyron, e tem também latim. Junto na aula de latim tem também o grego. Vai ser ensinada pela mesma professora normalmente. Então a gente vai aprender sobre a língua, vai escrever textos, vai ver filmes, e também vai ter uma atividade entre a sala ali, que é a culinária. Então a gente vai cozinhar pratos antigos de Roma. Ano que vem, se eu continuar no clube da língua, né, de latim, eu vou viajar para Itália, porque a escola vai propor essa viagem pra gente. A gente vai pra Itália, a gente vai visitar Roma e Florença. E quantos idiomas estrangeiros tu faz na escola hoje?
Eu faço inglês, espanhol, francês, não sei se conta, mas... e latim grego.